Olha, estar nas mãos de Deus, seguro ali nas mãos de Deus, não há quem possa te atingir. Olá, nós estamos chegando até você e nós queremos trazer para você uma breve mensagem de encorajamento, de consolo, de edificação para a sua vida. Esse é o nosso alvo, nosso objetivo aqui. E nós vamos meditar hoje num texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Eu não vou ler na Bíblia, eu vou comentar, o texto e ao mesmo tempo já trazer a lição espiritual aqui para nós. Então, o tema da nossa meditação, da nossa mensagem hoje é como vencer a depressão. E hoje nós sabemos que a depressão é uma doença comum, que cresce dia a dia. Todos nós podemos passar por momentos depressivos, mas há pessoas que vivem em quadros prolongados e profundos de depressão. Até mesmo, personagens da Bíblia foram também, até mesmo eles foram tremendamente usados por Deus e que ficaram deprimidos. E um deles foi Elias, o profeta Elias. Elias foi profeta de Deus para a nação, de Israel, e muitos milagres aconteceram através do ministério, E inclusive a nação estava passando por um avivamento espiritual. Mas o rei Acabe e sua esposa Jezabel odiavam Elias e o ameaçaram de morte. E Elias, que havia experimentado o poder do livramento de Deus com ele, e tantas vezes, agora aconteceu algo diferente. Elias ficou tomado pelo medo e ele fugiu para o deserto. E Elias ali estava deprimido, ele sentou-se debaixo de um arbusto e orou pedindo ao Senhor para morrer. Agora vamos olhar, para essa experiência de Elias e ver 4 passos que precisamos dar para sair da depressão, Então, vamos aprender aqui com esse episódio na vida de Elias. O primeiro passo é: conheça o processo da depressão. Então, você precisa conhecer essa doença, saber como os sintomas, como ela evolui, como ela entra na nossa vida e que fatores então desencadeiam a depressão. Primeira coisa, pensamentos enganosos. A emoção é fruto do pensamento. Primeiro você pensa, depois você sente. E os pensamentos negativos, eles levam a emoções negativas ou a depressão. Como deletar esses pensamentos negativos e substituí-los por pensamentos positivos? A Bíblia, ela nos ensina, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ela diz que nós precisamos renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos, por pensamentos bons, saudáveis e agradáveis a Deus. Olhe para a situação do ponto de vista correto e você não ficará deprimido. Tudo que nos leva à depressão é porque nós enxergamos de uma maneira negativa as coisas. E aí nós vamos agir de acordo com esses pensamentos, porque as emoções elas vão ser atingidas também,
E o ponto de vista correto tem a ver com a palavra de Deus, tem que a ver com a Bíblia. Se Deus é o nosso Criador, então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para conceituar as coisas de acordo com essa palavra. E eu pergunto a você, você conhece a Bíblia? Você tem uma Bíblia? Você já leu a Bíblia alguma vez? Você gostaria de ter uma Bíblia? Eu aconselho, se você não tem e puder comprar, compre uma. Se você gostaria de ter e não pode comprar, entre em contato conosco e nós vamos te doar uma Bíblia. Segundo passo para sair da depressão nós temos que vencer a depressão. Então, como vencer a depressão? Concentre-se nos fatos, não nos sentimentos. Concentre-se nos fatos e não nos sentimentos. Por que Elias ficou deprimido? Porque ele se deixou dominar por 4 coisas que todos experimentam quando estão deprimidos. Primeiro, medo. Elias teve medo e fugiu para o deserto. Ele foi para lá para salvar a sua vida. O primeiro erro de Elias foi concentrar-se em seu sentimento de medo. Ele deixou de olhar para o fato de que ele era profeta de Deus. Elias era profeta chamado por Deus. E a sua proteção vinha de Deus em primeiro lugar. E ele deveria ter se lembrado disso, Quantas vezes Deus já o havia livrado, e o guardado do inimigo. Ativar pensamentos verdadeiros e trazer à lembrança experiências vitoriosas já vividas é a solução para o medo. Lembre-se, faça um exercício de se lembrar quantas vezes Deus entrou ali na situação e mudou a realidade. Esse Deus é o mesmo Deus, ele não mudou e ele está aí com você. Sentimentos negativos não são confiáveis. Não confie em sentimentos negativos. Por exemplo, se você sente que Deus está longe de você, esse é um sentimento falso, porque o sentimento pode mentir. Então, o que é real é o que Deus diz em sua palavra, E ele promete estar conosco todos os dias, todo o tempo, ok? Outra coisa que precisa também ser feita é não se compare aos outros, Principalmente naquilo que o outro, que você tem uma fraqueza e o outro é forte. Elias estava sentado lá debaixo daquele arbusto, deprimido, e ele disse para Deus: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Olha aí, Elias falando: tira a minha vida, eu já fiz o que eu poderia fazer, já fiz o bastante. Elias estava pondo o limite para a sua própria vida. E a Bíblia diz que não é sábio se comparar com os outros, Porque Deus nos fez único. Cada pessoa é única, é singular, não tem outra igual a você. E você só você pode ser você mesmo, mais ninguém. E Deus tem planos específicos para a sua vida. E Deus projetou você de uma forma singular.
Não compare sua fraqueza com a força de outra pessoa, esquecendo-se de que essa pessoa pode ser fraca numa área em que você é forte. Porque nem nós não somos totalmente perfeitos, ninguém atingiu a perfeição ainda, né? Então precisamos saber disso, trazer a nossa memória, trazer a nossa lembrança. Não aceite falsas acusações, tá? Nós não podemos absorver todas as acusações que nos fazem, né? Muitas não são justas, não são reais, não são verdadeiras, entende? Né? Deus não nos acusa, então não vamos dar ouvidos às acusações, às críticas. Elias errou ao culpar-se por situações que não dependiam dele. E no verso 10, ele disse: trabalhei duro por 3 anos, mas eles não se voltaram para ti. Eu realmente tentei, mas eles vivem do mesmo modo. Elias estava ali como profeta, falando ao povo, chamando o povo, né, para se santificar, para buscar a Deus. Mas agora, nesse momento de depressão, Elias culpou-se por não ter conseguido mudar a nação. Veja, assumir responsabilidades que Deus nunca planejou para nós traz um fardo muito pesado, né? Ajude as pessoas sem esperar outro tanto delas. Não podemos controlar as pessoas e não fique deprimido por isso, né? Nós vamos, falamos, aconselhamos, levamos, né, a palavra de Deus, mas todas as pessoas têm livre-arbítrio e Deus respeita isso. E nós também precisamos respeitar, né? Não exagere o lado negativo, né, da situação. Elias exagerou o negativo, também no versículo 10. Elias sentiu pena de si mesmo, né, autocomiseração. O fato é que nem todos estavam contra ele. Mas ele arredondou, né? Todos. E não era essa a verdade. Jezabel, sim, ela queria matá-lo, mas temia o povo, porque Elias tinha uma forte influência, né, com o povo, e ela o deixou fugir para mostrar seu lado fraco para o povo, porque ela sabia que se matasse Elias, o povo poderia se rebelar contra o rei, né? Então, Elias exagerou e isso piorou a sua depressão. Cuide também do seu físico, né? Nesse momento de depressão é importante olhar para essa área. Elias, né, lá no versículo 5 a 8, diz que ele comeu, bebeu e dormiu. Então, veja, se alimentar, beber bastante líquido, água principalmente, e dormir, né, é muito importante para uma pessoa que está tensa, que está deprimida. A solução de Deus para Elias foi descanso, foi comida e relaxamento. Deus não repreendeu Elias, não o chamou de covarde, Deus não o humilhou, não o condenou. E se você está deprimido, o primeiro passo para a recuperação é alimentar-se bem, dormir bem e fazer exercícios físicos. Olha, uma coisa boa é estar junto à natureza, tomar sol. Isso é muito bom para a cura de muitas enfermidades, inclusive a depressão.
Entregue suas frustrações a Deus, né? Elias desabafou tudo o que estava sentindo para Deus. Deus sabe o que nós estamos sentindo? Sabe, Ele sabe sim. Mas nós precisamos pôr para fora, nós precisamos tirar esse lixo de dentro de nós. E nada melhor do que abrir o coração para o Senhor, né? Contar para Ele como você está se sentindo. E Deus vai te ouvir como Ele ouviu Elias, sem nenhuma crítica, sem nenhuma condenação. De maneira geral, compartilhar seus sentimentos com alguém que seja maduro, que tenha uma formação cristã, é sempre uma grande ajuda. Dependendo aí do nível da depressão, é aconselhável que você busque, né, um psiquiatra, porque medicação precisa ser prescrita, ou busque um psicólogo, faça, né, o tratamento direitinho, porque isso também é necessário. E terceiro passo para você sair da depressão construa uma nova percepção de Deus. Tenha, né, um conceito, uma visão de Deus correta. Desenvolva a consciência da sua presença com você. Deus fala conosco através de uma voz mansa e suave, né, do Espírito Santo. Raramente Ele vai falar através da demonstração do fogo, do tremor de terra, do vento forte, da voz como trovão, né? Isso é muito raro, mas Deus fala conosco através do sussurro, aquela voz mansa, né? Então, se você estiver deprimido, você leia a sua Bíblia, entre em contato com a natureza, fique a sós com Deus. Se não consegue ler, ouça a Bíblia gravada, deixe que o amor de Deus passe por todo o seu ser. Não há antidepressivo melhor do que a comunhão com Deus. E quarto e último passo para sair da depressão, deixe que Deus dê uma nova direção à sua vida. Deus deu uma nova tarefa para Elias, sabe? Deus não disse, Elias, fica aí, chora, né? Murmura. Não, Elias, tem serviço, vamos trabalhar, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Lá no verso 15, Deus o fez voltar ao trabalho. Tire os olhos de você mesmo e comece a olhar para as necessidades dos outros. Seja útil para as pessoas. Faça alguma coisa. Mexa-se, né? Porque isso vai ativar todo o seu organismo, a sua vontade, vai ativar, né, o que é bom em você. Jesus quer tirá-lo da depressão. Primeiro ponto, você precisa saber, o maior interessado em que você saia da depressão é Deus mesmo, ok? Ele pode ajudá-lo. Deixe o Espírito Santo mudar os seus pensamentos, conceitos falsos e perigosos, né? Não diga não tenho valor ou sou um fracasso, porque você faz confissões negativas e o inimigo só precisa tomar as palavras que saem da nossa boca para usar contra nós, porque a palavra ela tem poder de vida e de morte. Então, palavras boas têm poder de vida, de reconstrução, né? De levantar alguém, mas palavras negativas têm o poder de aprofundar mais ainda no poço da depressão. Se você não sabe como fazer isso, entre em contato conosco, porque queremos te ajudar. A CCA tem pessoas treinadas para lidar com
pessoas portadoras de problemas emocionais. Nós temos o Ministério, né, da Cura Interior, que trabalha com um programa chamado 30 Semanas, que é voltado para a área emocional. Então, entre em contato conosco e nós vamos te ajudar. E saiba que a CCA está aqui para ajudar você. Essa é a motivação, é o amor, e o alvo que nós queremos é deixar um legado, né, de bênção, de coisas boas para as pessoas. Nós estamos interessados em abençoar, em ajudar, em levar você a conquistar aquele lugar aqui na terra que Deus já determinou para você. Não deixe que o inimigo roube isso da sua vida. Amém? Deus abençoe, Deus te guarde, né? Busque a Deus, não queira atravessar a depressão só na sua força, porque não é possível. Nós precisamos uns dos outros e principalmente precisamos de Deus. Amém.